Nesta aula nós vamos entender como devemos jogar contra o ataque da minoria, que é tão conhecido no xadrez e tão temido por muitos jogadores, mas a verdade é que o ataque da minoria você precisa conhecer as reações, porque não tem tanta dificuldade assim, mas como tudo no xadrez, tem que estudar para reagir bem, tá? Aqui é uma posição tradicionalíssima no gambito da dama. As brancas jogaram com esse cavalo F3, o que leva a entender que provavelmente o plano jogado vai ser o ataque da minoria. E claro que B4 aqui para iniciar o ataque da minoria direto. Não dá para ser jogado diretamente, porque senão bispo captura B4. Ele pode pensar até em tomar, que o cavalo é uma decisão que ocorre em muitas partidas. Bispo toma, né? Por exemplo, bispo toma em B4 agora. Mas aqui já tem uma das compensações que eu quero dizer para você, que é, se você tiver o par de bispo ou um tipo de vantagem dinâmica, já está compensado. Você pode tentar criar ataque na ala do rei, o dinamismo vai compensar, tá? E a outra reação que você precisa conhecer é que quando o ataque da minoria chegar, você precisa estar preparado para poder mudar a estrutura para o peão isolado. Olha só essa posição, o que ocorre aqui? O jogador das brancas joga torre B1, ele está anunciando que ele vai jogar B4. Está anunciando que ele vai jogar B4. Eu posso aqui reagir de duas formas que são praticamente iguais. Eu tenho que entender que quando o ataque da minoria chegar, a minha torre ela tem que ser aberta ou trocada, ela tem que se abrir ou ser trocada se a torre dele continuar aqui na casa de A1, ou seja, o peão de A vai ter que subir, ele tem que subir, ele tem que desaparecer aqui para ele não ser mais um problema para nós. E nós, quando o peão chegar em B, se for necessário, se o peão de A tiver em A6, a gente troca uma vez e avança para C5, o peão de C, isolando o peão, e se não tiver, só joga C5. Thales, eu não estou entendendo. Calma que você vai entender agora. Anunciou que vai jogar o lance peão, torre, peão para B4. Eu posso jogar 5 aqui, é um lance normal, tá? O peão para 5 é um lance bem jogado, não tem problema. Você anula a ideia do B4 de imediato, mas o branco vai jogar 3. E aí, uma das formas de desenvolvimento que eu gosto é se preparar para isolar o peão com o lance bispo G4 ou bispo E6, tá? Os dois lances são interessantes. O bispo G4 eu vejo um problema, que ele vai entrar com o cavalo E5 ganhando tempo no seu bispo. Então por isso que eu prefiro bispo E6 nessa posição. Quando o peão para B4 chegar, lembra, você precisa abrir sua torre. Então você vai trocar uma vez e vai deixar a posição agora. Vai deixar e se preparar para quando o peão chegar em B5, você avançar. Vamos supor nessa posição aqui, o jogador das pretas, né? O jogador das brancas, vamos supor que o jogador da. É porque agora é a vez das pretas. O jogador das pretas, ele jogue o lance cavalo de F para D7 para poder trocar esses bispos. O jogador das brancas toma, você toma e ele joga agora o peão para B5. A decisão que você precisa conhecer é que quando chegar nessa situação, a melhor forma de você lidar com a estrutura caos médico, com o ataque da minoria, é isolando o seu peão com o lance B5, tá? Com o lance C5, porque agora, mesmo que tenha o peão isolado, você tem uma atividade de peças muito grande, suas peças estão jogando muito bem, é o peão de D isolado, então ele restringe o jogo das brancas, é um peão isolado muito conhecido, né, esse aqui. Ele restringe o jogo das brancas, a coluna está aberta para você, você pode posicionar uma torre na coluna C, o dinamismo vai compensar. Se eu ligar o computador aqui, eu não nem pensei em ligar, vou ligar agora para a gente ver. O computador dá aqui que a posição ela está igualada, igualdade, que é o que a gente precisa para abertura. Ele provavelmente vai ter que tomar uma decisão em relação ao bispo, tá? Embora perder esse bispo aqui não é tão ruim, porque você está simplificando para o final, e o jogador das pretas aqui, ele quer manter as peças no tabuleiro, porque o peão isolado ele exige que você jogue com muita dinâmica, né, com muita velocidade. Esta é uma partida do Tigran Petrosian, o grande campeão Tigran Petrosian de pretas, jogando contra o Bobotsov, em que ele dá uma aula para nós do que fazer quando o ataque da minoria já foi paralisado praticamente. O jogador das brancas pode até tentar o ataque da minoria nessa posição, mas quando o cavalo ele chega em D6, esse ataque não funciona, porque o cavalo ele controla essa casa. Então pode vir com os dois peões que não vai dar certo. Por exemplo, aqui ele pode começar e começa o Petrosian um ataque na ala do rei. Ele passa a dama para G5 e a partir de agora, com esse cavalo dominador,
ele vai executar uma das partidas mais bonitas da estrutura Carlsbad. Ele começa a avançar, de repente ele abre o rei das pretas, volta o cavalo, toca o peão, é claro que ele não vai trocar, volta devagar, manobrando, dama F5, peão F6, torre G7, preparando para executar aqui o ataque na ala do rei. Cavalo H2, torre E8, rei para casa de G1, cavalo E4, agora o cavalo não está voltando para pressionar o ponto de B7 tão fácil, já que o Bobotsov passou o cavalo para defender. Dama F3, vou trocar as damas? Claro que não, estou atacando. Dama E6, torre de FD1, aí vinha bomba, que foi o G5, sacrificando o peão de H, mas o ataque chega muito fácil. Depois de dama, toma H5, F5 e vai ser aberto esse rei, não tem jeito. Torre E1, G4, abriu, H captura G4, F toma G4 e eu vou colocar uma torre na coluna quando precisar. Estou avançando o peão para G3, abrindo mais ainda esse rei, tanto que aqui o Bobotsov já se explode jogando F3. Depois de G toma F3, cavalo toma F3, tem um tema tático. Eu sei que é aula de abertura, mas se você quiser parar um pouquinho e pensar, qual é o tema tático nessa posição? O que você jogaria? Aqui tem um checkmate na dama. Como é bonito, né? Dar checkmate na dama. Torre para casa de H7. A dama pode ir para E5, né? Mas aqui E5, é claro que eu não vou trocar as damas. Eu volto essa dama para C8. Atacando agora a dama com a torre. E depois de dama F4, checkmate com torre F8. Dama para casa de E5 e torre F5, checkmate na dama. Bonitinho, né? Fala a verdade. O Kasparov bebeu dessa fonte. Nós vamos ver agora uma posição em que o Kasparov também joga a estrutura Carlsbad de pretas e executa um ataque muito semelhante a esse do Petrosian. Essa é a partida Portiche contra Kasparov. Olha essa posição. Algumas peças foram trocadas, o ataque da minoria já está um pouquinho mais avançado, embora as brancas não podem jogar B5 tão fácil por conta do cavalo que está controlando, vai ter que jogar o A6 primeiro. E o Kasparov prepara para poder fazer a mesma manobra que o Petrosian fez. Ele joga bispo D6, oferecendo a troca dos bispos. Depois o bispo captura dama, bispo captura, exatamente isso. Ele não joga dama captura, ele joga cavalo para B5 para poder trazer o cavalo para casa de D6. Eu não vou cortar, porque o mais importante para nós é entendermos isso, tá? Cavalo B5, ataca a dama e ataca o bispo, e o cavalo já manobra para essa casa de D6, onde não tem ataque da minoria. Aí o Kasparov começa um ataque muito bonito aqui na ala do rei e vence a partida.